que Deus colocou no meu coração para falar com vocês essa noite tem a ver com propósito e tem a ver também com prosperidade. Então eu gostaria que você pedisse o Espírito Santo de Deus para preparar o seu coração para ouvir direções do Espírito Santo, para que a sua vida ou tome um novo rumo a partir de hoje, ou o rumo que você está tomando possa ser acelerado. E eu creio, porque isso é nítido e evidente na palavra de Deus, que os nossos planos estão debaixo dos propósitos de Deus, e eles prosperando, a prosperidade dos filhos reflete a glória do Pai. Então, quando os filhos prosperam, quando os propósitos prosperam no Senhor, o nome do Senhor é glorificado nisso. Amém. Então, nós vamos falar essa noite sobre duas coisas. Primeiro, como fazer o propósito prosperar. E a segunda, como prosperar com propósito. Eu vou repetir. Tem gente que já sabe claramente aonde quer chegar no Senhor, mas não sabe como prosperar o propósito. E tem gente que sabe exatamente como prosperar, mas não sabe qual é o propósito. Por isso que tem gente ganhando muito dinheiro, tendo uma vida com muitos bens materiais, mas tem um vazio grande dentro dele. Por quê? Porque não entendeu o propósito. Em contrapartida, tem pessoas que querem viver coisas grandes no Senhor. Leandro, eu me enxergo assim, eu me enxergo assado, eu me enxergo na família de tal forma, mas eu não sei como fazer para prosperar, para que esse propósito se cumpra. Então a gente vai aprender nessa noite. Amém? Amém. Então vou ser bem intencional nas minhas palavras aqui. Tem pessoas conversando bastante com minha esposa nesses últimos dias, né? Porque Deus colocou no meu coração também que tem pessoas que se formaram, pessoas com ensino superior, pessoas que fizeram cursos, se sacrificaram, foram estudar doentes, final de semana, cansado, concluíram os estudos e depois, qual era o propósito disso? Aí eu botei alguns currículos, mas aonde me chamou, não gostaram. O propósito era botar currículo depois. A sua formação era para isso. Tem pessoas que queriam muito casar, mas depois que casaram, entraram em crise, já não sabem para onde ir. Por quê? Porque o propósito era casar para que não vivessem em pecado. A maioria dos jovens casam por isso, né? Casa para poder ter uma aliança santa, amém? Mas se a gente negligenciar o e agora, e depois disso, e qual é o próximo passo, a gente fica perdido completamente depois do casamento. E quando vem as crises, a gente não sabe para onde ir. Então aquilo que era bênção se torna um peso. Entender o porquê nós fazemos algumas coisas. Eu quero muito me mudar de onde eu estou. Para quê? Para ter mais conforto. O propósito é esse. Que o propósito seja esse, cuidar bem da família. Porque isso é de Deus. É um propósito do Senhor. Amém. Então, se é do Senhor, a gente vai prosperar. Amém? Amém. Mas aí, a pergunta é, e depois disso? E qual é o próximo passo? Então, tem pessoas que sabem o que querem fazer no amanhã. Mas a falta de um planejamento faz essa pessoa parar. E quando essa pessoa para e não sabe qual o próximo passo tem que dar, a tendência dela é recuar. E às vezes começar a se arrepender das decisões que tomaram. Estar debaixo dos propósitos do Senhor nos garante vitória, nos garante a conclusão, nos garante o favor de Deus, nos garante motivação. Você quer ver um exemplo na prática aqui? Dá um exemplo, pastor André. A gente está num tempo que as mulheres gostam muito de ver dorama, né? Aí maratonam. Netflix, séries de Netflix. Sabe? Os que já passaram dos 40 aqui, tem algum homem que já passou dos 40 aí? Levanta a mão aí. A gente não é apegado a essas coisas não. Meu irmão, eu não vejo Netflix, não vejo nada disso. Mas a gente olha para os nossos filhos, para o sobrinho, tá tudo enfiado no Netflix, né? Aí eu pergunto, ver Netflix é pecado ou não?
Dependendo do que você vê, não é pecado. Só que, prestem bem atenção no que eu vou falar, para que não seja mal interpretado. Não é questão de ser certo ou errado. É questão da gente aproveitar melhor o tempo e a vida que Deus nos concedeu. Vou fazer algumas perguntas para os que já maratonaram série da Netflix. Por exemplo, qual jovem que passou no concurso sendo ajudado por uma série da Netflix? Levanta a mão. Qual é a mulher que se tornou mais romântica e paciente depois de ver uma série inteira? Não sei. Qual é a porta de emprego que você abriu com a ajuda da série da Netflix? Qual o dom que você recebeu de Deus vendo uma série? Quantos quilos você emagreceu vendo uma série? Para você ver o nível de importância desse propósito, tem gente que quer emagrecer, mas quando está vendo a série, come o que não deve. Além da série roubar o tempo do propósito, ela ainda injeta em você caminho de morte. Eu estou sendo claro aqui para que a nossa vida tenha mudança, entendeu? E não estou sendo radical, estou dando um ponto de vista. Estou pregando a série na Netflix debaixo de um prisma. Amém? Quantas vezes a série da Netflix te ajudou a acordar mais cedo, mais disposto? Todas as respostas foram não. Foram sim ou não? Responde aí. Foram não? Então qual o propósito de continuar assinando a Netflix? Pequenas decisões, grandes mudanças. Só que às vezes a gente não quer tomar decisões, mas a gente só quer mudança. A gente não quer viver princípios, mas quer que Deus nos abençoe. Agora vou um outro prisma. Esquece essa história da Netflix, agora é a nova Netflix. É uma outra Netflix que eu quero apresentar para vocês. Você é líder de jovem e está vendo que tem uma série que todo jovem está falando. Não acontece isso, né? Um jovem comenta, outro comenta, caramba, todo mundo está vendo essa série. O que o líder de jovem vai fazer? Vai maratonar essa série. Para quê? Para ter cuidado, zelo, para poder alertar os jovens se tiver algo errado nessa série. O jovem que viu a série para poder ter os seus desejos carnais e emocionais atendidos, eles acordam como? Depois de 6 horas de série. No bagaço, cansado, indisposto, atrasado, 11 horas da manhã. É verdade, não é? Agora, o líder da série que viu a série pensando nos jovens, acorda como, caraca, eu preciso alertar esses jovens. Acorda como, cara, eu vou anotar aqui os pontos, senão eu esqueço. Olha a motivação. Olha o propósito, olha a diferença. Veja o Netflix. Vou ver o dorama. Amém. Agora, tirei férias com minha esposa. Viajei. Tivemos um dia difícil, atribulado. Chegamos numa viagem com a cabeça cheia de problema. Mas a gente está lá para desfrutar. Filha, calma. Vamos tomar água de coco. Vamos ver o dorama. Aí bota um dorama lá. Diz o dorama romântico aí. Ninguém vai falar agora. Aí bota um dorama romântico. Pousando no amor. Aí você vai chegar para as suas filhas. A nossa mente está voando demais, está na hora de pousar. Pousar onde? Pousar onde? Pousando no amor, entendeu? Aí a gente vê a série lá. Aí depois da série, já se criou um ambiente de milagre, propício para acontecer algo, entendeu? O ambiente agora a terra está fértil. E aí depois de você ver por 4 horas o dorama, se você não dormir, entendeu? Como é que você acorda? Relaxado, sem estresse, muito mais paciente e já nem se preocupando tanto com os problemas. É verdade ou é mentira? Para os casados me respondam, para os solteiros se responder, vai para o gabinete. É verdade ou é mentira? Então vocês viram que uma série da Netflix, ela não é pecado, mas ela pode estar roubando a sua vida ou
colaborando com o seu propósito. Quando a gente não se preocupa se o tempo que a gente está investindo nas coisas vai nos dar um futuro melhor em Deus, a gente está investindo errado. Ficou claro? Hoje, o que Deus tem para a igreja hoje? Primeiro, resgatar planos perdidos. Depois, ativar o que foi interrompido na sua vida. E depois, Deus vai dar a vocês novos planos. Eu tenho certeza que ao final dessa mensagem, vocês vão estar planejando a semana de vocês de forma diferente. Amém. E o que os especialistas em vida financeira e comportamento humano dizem sobre prosperidade? Em resumo, se fosse aqui os 3 principais passos para você prosperar na vida, isso é importante e funciona, tá, gente? Funciona. Primeiro, o segredo para que um propósito prospere. O segredo do sucesso é ter poucos planos a longo prazo que são alcançados por muitos planos a curtíssimo prazo. Básico. O resumo de todo mundo que ensina como você prosperar, ter um bom negócio, prosperar na vida é esse. É você não fazer muitos planos para um futuro a longo prazo, mas os poucos e principais planos que você tem, você só vai conseguir atingir se você cumprir pequenos planos que te levam até lá. Amém? Por isso que a gente tem que ter uma agenda. Por isso que a gente tem que ter uma semana bem planejada. Outro, como realizar esses planos? Para toda renúncia deve haver uma recompensa, para cada esforço deve haver uma celebração. E, em geral, o que os especialistas falam? Que quando você começar a cumprir esses pequenos propósitos, que vão te levar a um grande propósito, cada pequeno propósito desse que você cumprir, se você não celebrar, você perde a motivação no meio do caminho. Então, se todo dia você consegue fazer uma tarefa na sua vida e essa tarefa é bem sucedida, todo dia tem que ter festa. Isso muda a vida da pessoa. Bolo, guaraná, refrigerante, não é isso, tá, gente? Senão daqui a pouco você perde o programa, né? Pipoca, cachorro quente, guaraná, refrigerante, acabou a festa, acabou o propósito, foi tudo errado. Como determinar esse caminho? Olha, o planejamento determina para que direção daremos o passo, quantos passos daremos e quanto tempo ficaremos em cada passo. Ou seja, quando a gente planeja como será esse caminho, a gente sabe em qual direção a gente tem que andar, quantos passos a gente tem que dar e quanto tempo a gente tem que ficar em cada passo. Porque às vezes a gente termina os passos que a gente tem que dar, presbíteros, e o próximo passo a gente dá rápido demais. Já viu aquele jogo do Mario? Que vai pulando, aí chega uma hora que começa a flutuar as montanhazinhas, aí ele tem que esperar a montanha chegar perto para pular. Se ele não esperar perto, se ele pular antes dela se aproximar, o que acontece com ele? Ele cai. É assim na nossa vida também. Se a gente não discernir o tempo e o modo, a gente dá um passo rápido demais. Ou a gente demora demais para dar um passo. O que vai determinar o tempo dos passos que a gente tem que dar? Planejamento. Vou dar um exemplo. Vou fazer uma pergunta aqui. Para as mulheres. Tem mulher aí? Levanta com todas as mulheres, por favor. Amém? Para as mulheres. Qual é a tarefa mais importante que você tem que fazer essa semana e tem que ser concluída? Começou a pensar, significa que você vai começar uma segunda-feira sem saber o que você vai fazer. No final da semana você não vai ter prosperado. Porque se a gente não planeja o nosso próprio dia, quem vai planejar? Se a gente não sabe o que é importante para a gente, quem vai saber o que é importante? Se a gente não sabe o que a gente quer concluir durante a semana, o que a gente vai começar? Sabe por que isso acontece com a gente? Lembra que a gente está aprendendo algo novo aqui. A gente age assim porque a gente se submete às demandas ao invés de se submeter aos propósitos. E como a gente já tem tanta demanda natural no dia a dia, a gente não faz plano para aquilo que realmente importa para a gente. Tem alguém comigo aqui? Amém? Amém? Vamos lá.
Prosperidade também não tem a ver só com dinheiro. Porque se tivesse a ver só com dinheiro, quem ganha muito dinheiro e se divorcia, prosperou? Quem ganha muito dinheiro e entrou numa depressão e está dependendo de remédio para viver, prosperou? Quem ganha muito dinheiro e está dobrado ao vício da cocaína, prosperou? Então, se prosperidade tivesse a ver só com dinheiro, pastor, seria muito fácil prosperar. Seria muito fácil. O nosso coração, ele é enganado quando a gente acha que a gente vai se alegrar quando a gente tiver muitos recursos. E às vezes a gente se mata. A gente se dobra as demandas por conta dos muitos recursos disponíveis. Só que depois a gente descobre que esses recursos não estão cumprindo propósito algum. E o que vai nos satisfazer em Deus é cumprir propósitos. É fazer com que esses propósitos prosperem. A Tânia Tereza, a pastora Tânia Tereza, que a pastora Raquel gosta muito, inclusive a gente já foi em seminário dela lá em São Paulo, ela é especialista na área de libertação. Ela diz o seguinte, que o mundo espiritual ele não é místico, é legal. Ele não é místico, o mundo é legal. Significa o seguinte, o pastor pregou aqui no primeiro culto e falei, caramba, pastor, você tem, o mesmo espírito, é a nossa fonte aqui. A gente quer acessar o mundo espiritual, movimentar o mundo espiritual para que ele mude a nossa vida natural. Só que Deus, ele já nos deu princípios para que a gente haja no mundo natural, para que o mundo espiritual se movimente. E a gente acaba invertendo valores. A gente acaba buscando bênçãos espirituais, mas Deus só quer que a gente movimente o natural, para que haja legalidade para que o espiritual se movimente sobre a nossa vida. Então, em vez de a gente ficar se preocupando de o que Deus tem para nos oferecer, o que eu consigo buscar no Senhor, a gente deveria estar se preocupando como eu me torno uma pessoa legalizada para receber as bênçãos celestiais. Porque se nós não estamos legalizados, se eu não tenho carta de habilitação, como Deus me entrega um carro? Coloca aí em João capítulo 5, verso 17. Jesus lhe disse, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. O que a gente entende aqui? Que Deus, ele não para. E que o propósito dele não parou. E que a obra dele na nossa vida também não parou. 1 Pedro 5,8, não precisa colocar não. Diz que o diabo está ao nosso redor tentando nos tragar. Em que tempo? Só no final de semana? Não? Só no começo do mês? Só quando o pagamento cai? Parece que é só quando o pagamento cai, né? O diabo vem e nos traga. Não, em todo o tempo. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne, nem espírito, carne nem sangue, mas é contra potestades, principados, regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta, ela se é espiritual, quando que o diabo tira férias? Nunca. E quando que Deus dorme? Também nunca. O que a Tânia Tereza quis dizer com relação a isso, o Márcio? De que não existe zona neutra para um filho de Deus. Se você está fazendo alguma coisa, você está cumprindo algum propósito. Se você deixa de fazer alguma coisa, você também está cumprindo algum propósito. Se você não está fazendo algo, você vai ter um resultado por não estar fazendo. E se você está fazendo algo, você também vai ter um resultado por estar fazendo. Não tem como você se neutralizar, falar, eu não quero mais saber da obra. Me tira da escala, não tem mais nada a ver agora com a obra. O amarelo foi. Significa que o mundo espiritual é movimentado, acessando, ele é movimentado, ele é acessado, ou ele é evitado por leis espirituais que cumprimos no mundo natural. Ou seja, não existe zona neutra no mundo espiritual. Ou você está cumprindo, ou deixando de cumprir. Quer um exemplo? A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. Ela fala que você precisa fazer. Só que a Bíblia fala também, não adulterarás. Fala do que você tem que deixar de fazer. Então, a todo tempo, ou você está fazendo uma coisa para cumprir o propósito, ou deixando de fazer uma coisa para cumprir o propósito.
Então a nossa vida ela tem que ser intencional no Senhor, para que a gente possa visualizar, desfrutar e apalpar hoje resultados de ser um filho de Deus nessa terra. Quando a gente não sabe o porquê a gente está deixando de fazer algo, o porquê a gente está fazendo algo, e a gente não sabe, a gente só está cumprindo uma demanda, a gente está abrindo mão dos propósitos celestiais da nossa vida. A gente vai chegar num bom lugar, tá, gente? Aleluia. Estão ligados? Coloca em Gênesis 24, por favor. Agora a gente vai entrar na palavra. Quando a gente entra, dá início, a gente começa a caminhar para o fim. Conta a história de Abraão, pegando um servo dele, o servo mais experiente, antigo, e dando uma missão para esse servo. Pode botar na versão ARC, por favor? Coloca no verso 40 para a gente entender um pouquinho sobre o tema dessa noite. Diz o seguinte: e ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Abraão está falando o seguinte para o servo dele: olha, vai, cumpre uma missão, Deus está contigo, Ele vai enviar o teu anjo para te acompanhar, e a sua missão, ela será próspera. Haverá prosperidade nessa missão. Bota agora no verso 1, por favor. Vamos ler até o 4. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse a Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Qual era a preocupação de Abraão aqui? Cumprir um propósito maior. Qual era o propósito para o qual ele foi chamado? Toda a sua descendência ser abençoada. Então, o que ele quer aqui? Ele não quer que Isaque, o seu filho, se junte com mulheres que não sejam da sua parentela. Por quê? Porque a promessa foi para ele, para os descendentes dele. Então, ele não quer perder a linhagem. Amém? Então, ele está tomando uma atitude aqui, tendo a consciência de um propósito. E ele diz para o servo: eu preciso que você vá lá na minha terra, dos meus parentes, e consiga uma mulher no meio deles, para que Isaque dê continuidade a essa dependência, essa mulher casa com Isaque. Então, Abraão concede uma pequena missão, momentânea missão, mas ela é bem específica. Qual é a missão? Conseguir uma esposa. E é bem intencional, não é qualquer esposa. Ela não podia ser cananeia, tinha que ser da sua terra e da sua parentela. A missão era totalmente natural, mas o propósito era espiritual. Coloca no verso 5, vamos ler até o 8. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Abraão confiou na promessa do Senhor e está tomando atitudes de acordo com o que Deus prometeu para ele. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar meu filho. Olha o cenário que a gente vê aqui. Abraão pega o seu servo, experiente, e dá uma missão. Esse servo experiente vê os obstáculos
que estão entre a ordem de Abraão e o cumprimento desse propósito. E ele questiona Abraão. E ele fala, e se acontecer isso? E se eu chegar lá e a mulher que eu escolher não vier comigo? E se nenhuma mulher quiser vir comigo, o que eu faço? Então eu pego o teu filho Isaac e levo lá? Gente, são coisas naturais. Eu me casei, e agora? O que eu faço? Tem gente que se casa e não pergunta para a esposa quantos filhos ela quer ter. Aí depois quer ter 3 filhos. Tem gente que se casa e não pergunta quais são os sonhos do marido. E depois tem conflito de interesse no casamento. Tem gente que aceita um emprego e sequer pergunta quais são os cargos e salários daquela empresa. Entra aonde não sabe até onde consegue chegar. Tem gente que tem medo de colocar as dificuldades. Sabe? As perguntas, elas trazem clareza para os nossos caminhos. Se ficamos diante de homens e mulheres mais experientes e não temos o que perguntar, é porque estamos negligenciando alguma missão na nossa vida. Por que eu estou falando isso? O servo, ele tinha questões ali. Vou dar um exemplo aqui. Sabe quando o pastor Jefferson, você faz o gabinete do pastor Jefferson fala. Aí já aconteceu comigo várias vezes. Com vocês eu acredito também. E você fica na sua cabeça assim, pô, cara, pastor, até queria seguir esse conselho, mas tu não conhece meu marido. Pô, pastor, se eu soubesse como é a minha vida, mas é melhor ficar quieto. Essas são as sugestões que tem na nossa mente. E aí o pastor dá vários conselhos que vão desbloquear a sua vida, que vão trazer paz para a sua vida. Só que ao mesmo tempo que ele está te aconselhando, estão vindo vários obstáculos. É assim, não é? E aí você sai e você fala, beleza, pastor, esses 30% eu consigo cumprir, os outros não tem como. Mas aí eu pergunto, por que você não expõe isso para o pastor? Por que você não faz pergunta clara? Por que ainda tem 1 hora de gabinete com o pastor e ainda sai de lá cheio de dúvida? Só aconteceu comigo isso. E depois você percebe que você não consegue cumprir. Se o servo fosse para lá sem fazer as perguntas sobre os obstáculos, ele chegaria até o local sem saber o que fazer. E o que permearia nele não seria a coragem de procurar a mulher, mas o medo dele receber ou não. Então, quando a gente não procura saber, eu casei, amém, e agora? Quero ter 3 filhos e o outro não quer ter nenhum filho. Vamos colocar isso na mesa antes de casar? Entrei numa empresa, até onde eu posso chegar? Mas se acontecer isso, mas eu não tenho tempo. Olha só, não tenho tempo para fazer faculdade agora, acabou de nascer meu filho, vou ficar 4 anos aqui no mesmo cargo de salário, o que acontece? Perguntas básicas. E a gente tem medo de falar sobre aquilo que é difícil para a gente, sobre os nossos obstáculos. Mas Deus, Ele nos coloca, Alexandre, diante de pessoas mais experientes, justamente porque elas têm as respostas de como saltar esses obstáculos. E isso não incomoda o pastor Jefferson. Muito pelo contrário, ele anseia por isso. Mas se você está saindo de um gabinete sem as respostas que você precisa, não tem a ver com os conselhos maus do pastor. Tem a ver com a ausência de perguntas dentro de um propósito. Se você passa 1 hora com o pastor Gerson e você sonha em ser pastor e você só fala sobre Flamengo e guerra do Morro do Alemão, você está vivendo o segundo propósito? É mesmo? Não faz sentido. Se o maior propósito da tua vida é ser pastor, se você gostaria de ser pastor, quando você está do lado do pastor, você tem que ter a lista de pergunta pronta. Tem gente que marca gabinete comigo, Leandro, eu queria saber, me aconselhar mais sobre a empresa, amém. Aí eu sento, Alexandre, a gente reserva um tempo, vou lá, sento. Quais são as perguntas? Não tem lista de perguntas. Como é que eu vou aconselhar? Me fala, pastor, como o senhor começou. Não, dá um testemunho, é diferente de clarear os teus passos. Quem sabe o que você quer é você. Não sou eu. Eu vou te aconselhar errado, porque os propósitos Deus tem para mim.
Não são os mesmos que ele tem para você. A sua família vai ser cuidada de uma forma, a minha de outra, dentro dos mesmos princípios. Meu filho é autista, o seu não é. O seu tem a intolerância à lactose, o meu não tem. Um é acelerado, o outro não é. Rotinas totalmente diferentes, mas os princípios são os mesmos. Então eu preciso aproveitar os meus momentos com quem tem mais experiência para ser intencional. Então, quando você for fazer um gabinete com o pastor, precisa ter uma lista de perguntas. As mais difíceis. Quer ser pastora, diaconisa, missionária, intercessora, passar 1 hora com a pastora Ingrid e só conversa sobre creme de cabelo. A pastora Ingrid vai falar sobre creme de cabelo? Lógico, porque ela é a maior especialista que eu já conheço em creme de cabelo, a pastora Ingrid. Vai agregar alguma coisa para você ficar mais bonita? Vai agregar. Mas isso tem a ver com o seu propósito? Gente, você podia ter 3 perguntas ali no bolso, para quando você acessasse a pastora Ingrid no momento reservado, você fazer essa pergunta intencional para ela. Mas você gasta falando de creme de cabelo. Aí depois que a gente vive, a nossa vida muda, a nossa vida não vai mudar com conselhos de qual é o melhor creme. Nosso tempo tem que ser melhor aproveitado. Amém. Porque isso glorifica o Senhor. Bota no verso 9, por favor. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. O propósito foi entendido pelo servo. O servo fez todos os questionamentos de forma intencional, que tinha a ver com a trajetória de vida dele, com a missão dele, recebeu as direções, agora ele obedece. Agora ele faz o acordo. Agora ele inicia. Agora ele começa a agir. O que eu aprendo com isso? Que o servo, ele só dá o primeiro passo depois que ele entende o propósito. Ou seja, ele passa a caminhar debaixo do propósito. A prosperidade, ela não tem a ver com aonde você quer chegar e a forma que você vai fazer. A prosperidade, ela depende de você saber o que você está fazendo e como aquilo vai glorificar o nome do Senhor. Então ele já começa a jornada dele debaixo de um propósito. Se não existe propósito nos nossos dias, se não existe intencionalidade nos nossos relacionamentos, se não sabemos ao certo quais tarefas queremos iniciar e finalizar nessa semana, neste dia pela manhã, se não temos resposta para o que fazer se der errado, se não aproveitamos bem o tempo que temos com pessoas específicas, então deixamos de viver sobre o propósito e passamos a viver apenas sobre demandas. E a reflexão que eu quero trazer para essa igreja é a seguinte: a sua semana vai ser vivida debaixo de propósito ou debaixo de demandas? Domingo que vem você vai ter aqui testemunho de pequenas missões cumpridas e celebradas, ou só que foi mais uma semana atolada de demanda? Quem quer viver debaixo de propósito, levanta a mão. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, resgata, Senhor, os propósitos que o Senhor já entregou a cada um aqui, Senhor. Quando eles receberam o Espírito, o selo, Senhor, do Espírito, quando eles passaram a ser identificados como filhos, Senhor, o Senhor entregou uma porção de fé, o Senhor já liberou dons, Senhor, o Senhor já concedeu propósitos, e o Senhor já usou profetas nessa terra para falar quais são as promessas que o Senhor tem para cada um aqui. Mas, Senhor, as demandas enterram, fazem, Senhor, as promessas do Senhor serem sucumbidas por uma rotina e demandas que não vão levar-nos, Senhor,
a nenhum propósito a qual o Senhor já estabeleceu. Por isso eu peço a Ti, Senhor, resgata agora no coração de cada um. Por que eles se tornaram crentes? Quando eles falaram que não queriam mais aquela vida, Senhor, por que eles continuam fazendo as mesmas coisas? Quando eles receberam, Pai, promessas, palavras do Senhor para a vida deles, para as suas famílias, por que eles não passaram a agir conforme essas promessas? Por que eles não passaram a fazer planos conforme essas promessas? Mas, Senhor, eu faço um pedido hoje, Senhor. Eu intercedo pelos meus irmãos, que o Senhor venha, Senhor, desenterrar todas essas promessas, todos esses propósitos, venha reativar esse propósito no coração dos meus irmãos, e venha ensinar e dar direção, para que eles possam viver cada passo, cada dia, cada manhã, tarde e noite, na Tua presença, debaixo dos Teus propósitos, rumo a algo que o Senhor tem a fazer na vida deles, e que eles venham a prosperar, Senhor. Prosperar todos os dias. Tudo que eles iniciarem, eles possam terminar. Amém. Muitos aqui, Senhor, iniciam coisas e não terminam. Fica pela metade. Não conseguem cumprir. Coisas simples. Mas em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo sobre essa igreja. Onde eles colocarem as mãos, onde eles iniciarem algo, estará debaixo de um propósito, eles prosperarão, será concluído, eles celebrarão nas pequenas coisas, e o Seu nome será glorificado na vida de cada um dos meus irmãos. Comecei a fazer algumas perguntas, e eu quero passar essas perguntas para a igreja. E não é uma palavra de exaltação, muito longe disso, é só de reflexão. É uma reflexão para que amanhã mesmo nosso dia seja diferente. Para que hoje, talvez, o que você vai assistir no celular, na televisão, tenha propósito. E se não tem propósito, pedir a Deus uma direção. Primeira pergunta: qual é a tarefa mais importante da sua semana? Aquela que você sabe que Deus quer que você finalize. Como você está se organizando para cumpri-la? Tá ligado, pastor? Tá ligado? Tá ligado? Tem dois dormindo ainda, tá ligado? Aumenta aí, Márcio, tá ligado? Vai. Não põe, não. Não acorda ninguém, não vai declarar, né? É mais sono, né? Outra pergunta: se você olhar para o que você fez na última semana, você consegue perceber qual o propósito da sua última semana? Ou apenas cumprimento de atividades? Qual tarefa pequena que você está sempre adiando, mas você sabe que poderia destravar algo grande na sua vida se fosse concluída? O que você está fazendo hoje que realmente aproxima você do propósito? E o que só está ocupando o seu tempo? Quando algo dá errado, você já sabe qual é a decisão alinhada com o seu propósito, ou você age na base da reação? Quem são as pessoas específicas que Deus colocou no seu caminho esta semana, ou esse mês, ou nos últimos meses? E como você está aproveitando bem o tempo com elas? Quais as decisões você tomou nos últimos dias que apontam para o plano de Deus para a sua vida? Se Deus te perguntasse agora, por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está vivendo dessa forma? Você teria uma resposta clara para dar ao Senhor? Tem alguém aqui vivendo claramente mais propósito, sabendo o que está fazendo, que pode explicar o que fez semana passada, crendo, apontando, que tem decisões a serem tomadas, tem metas a serem concluídas, porque sabe que Deus tem um propósito na vida? Gente, porque se a gente não sabe, a gente está perdido dentro de quatro paredes. E é uma palavra de reflexão. Às vezes a gente está preocupado, a gente tem que se preocupar com meta, Lucas, sim ou não? Preocupado com meta, preocupado com o financeiro da empresa. Mas a gente está para expandir a empresa, não está?
Mas a última conversa que a gente teve foi sobre expansão ou propósito? Sobre o quê? Propósito. A conversa foi o seguinte: vamos avaliar se essas próximas tomadas de decisões têm a ver com o propósito de Deus ou não. Será que a gente casou pensando isso? Será que a gente quer comprar um carro pensando nisso? Será que o nosso trabalho tem algum propósito ou é só ganhar um salário para pagar a conta? Por que eu estou estudando o que eu estou estudando, Lelê? Propósito. Sabe qual é a melhor resposta que a gente pode dar para Deus quando a gente não sabe? A resposta é: não sei, preciso de ajuda. Não sei. Os últimos 5 anos foram idênticos, debaixo de demanda. Nada muda, nada evolui. Sem novidade de vida. Uma rotina que parece que não vai mudar. Não vejo luz no fim do túnel. Então eu preciso de ajuda. E normalmente quando Deus quer nos ajudar, Ele nos coloca diante de pessoas. E a gente fica conversando sobre creme de cabelo e Flamengo com essas pessoas. Eu tive um tempo de 5 minutos diante de um grande diretor nacional. Eu só queria fazer uma pergunta. E eu fiz a pergunta. E eu tive a resposta. Eu coloquei em prática. Eu tive grandes efeitos. Mas eu sabia o que eu queria diante daqueles 5 minutos com aquela pessoa. Tive hoje 20 minutos com o pastor Jefferson no gabinete. Em 20 minutos alinhamos várias coisas com relação à igreja. Nem lembrei que era flamenguista lá dentro. Porque a gente precisa ser intencional. Qual que é o verso 10 a 12? E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor. Partiu, pois, que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naó. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água para a tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus meu Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. É o servo mais experiente, que sabia o que estava fazendo, já sabia o que fazer se não desse errado, saiu de lá com um camelo cheio de recursos, e quando ele chegou diante das mulheres, ele botou os camelos para baixo, para riarem, ajoelhou e orou ao Senhor, para que Deus prosperasse naquele momento. Era uma missão, ir lá encontrar a mulher. Aí o servo, ele já começou: beleza, já tenho umas informações, preparei os meus servos, preparei os recursos, cheguei diante do primeiro passo dessa missão, ajoelhei e pedi a bênção do Senhor. O que o servo está fazendo? Está picotando aquela missão em vários passos. E a cada passo que ele dá, ele fala: Senhor, me abençoa nesse passo. 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 E enquanto ele não contava com as suas forças e a sua experiência, Deus ia abençoar, porque ele estava debaixo do propósito. E o que ele estava comunicando com o Senhor quando ele faz isso? Ele estava comunicando: Senhor, quando eu tiver vitória, eles vão ver que essa vitória foi o Senhor que deu. Bota no verso 13. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e eu também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. O que ele faz? Abraão na direção de um propósito maior, só que o servo, ele ora ao Senhor e ele pede um sinal.
Significa, não é porque que a gente sabe para onde a gente tem que ir, que a gente tem que ir. A gente tem que dar um passo de cada vez, sabendo o passo que a gente está dando, e sempre pedindo direção a Deus. E aí ele pede o sinal: Senhor, aquela que, além de me atender, me dá água para beber, ainda oferecer água aos camelos, é essa que eu vou chamar para ser esposa de Isaac. O que ele pede nessa mulher? Quando a gente vai buscar uma esposa para o nosso filho, a gente sonha da gente é o quê? Pô, que a menina seja crente, seja estudiosa, respeitosa, mas tem que ser bonitinha, né? Poxa, tem que ser bonitinha. Imagina, Arthur chegando em casa, pai, vem apresentar minha esposa, os cabelos. Entendeu? Lá, calça suja, abre aqui uma vassoura, aqui, pesada. Então o servo foi lá para achar uma esposa para o filho do patrão, meu amigo. Fala, o que a gente faz? Caraca, eu vou vir com uma mulher que é um espetáculo, ele vai se agradar de mim. Mas o servo não estava indo debaixo de demanda, ele estava indo debaixo de propósito. Então o que ele pensa? Não tem a ver com agradar aos olhos de Isaac. Tem a ver com dar continuidade a uma descendência. Então essa família precisa prosperar. E o que mantém uma família prosperando, porque é a mulher que edifica a casa, amém? Não é uma mulher bonita. É uma mulher que serve. É uma mulher generosa. E aí ele busca, ele fala, o sinal que eu quero é para me mostrar uma mulher pronta para abençoar. Porque o meu patrão é o abençoador. Uma mulher que fosse generosa e disposta a servir o marido. Então o servo não se preocupa com beleza. Se preocupa se a mulher é pronta para abençoar. Se a mulher é generosa. E se a mulher é disposta a servir. Botando nos versos 15. E sucedeu que antes que ele acabasse, vamos lendo, tá? Até o 21. De falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa. Ele pediu beleza? Mas Deus mandou o quê? Uma mulher muito formosa. Ele se preocupou com a beleza? Ele se preocupou com que ela fosse generosa e ela servisse bem. Ele se preocupou em pedir aquilo que favorecia o propósito, não os olhos. E a partir do momento que a gente pede que vai favorecer o propósito de Deus na nossa vida, Deus dá aquilo que Ele sabe que a gente gosta. Então Ele não via as mulheres, não se preocupou com a beleza, se preocupou com a mulher certa para cumprir o propósito. Deus fala, você está no caminho certo, mas eu vou preparar mais bonita para você. E às vezes a gente casa só com a mais bonita. Aí depois você separa. A donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido. E desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. E apressou-se, vazou seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço, tirou a água, tirou para todos os camelos, ou seja, ela trabalhou para servir. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. O que ela fez aqui? Ela conheceu um homem com propósito. Ela serviu ele da melhor maneira possível. E ela ficou calada, esperando ele dizer se ela foi bem ou mal. Bota no verso 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso,
2 pulseiras para as suas mãos, de peso de 10 ciclos de ouro. Olha o que o servo de Abraão falou. Vem cá, que você está aprovada no propósito. Agora eu quero te recompensar. Entrega presentes de ouro para aquela mulher. Leandro, aquela mulher buscava beleza? Sim ou não? Ela buscava prosperidade? Ela buscava status? Aquela mulher, ela não se movia por beleza, nem por dinheiro, nem por status. Rebeca se movia por serviço, obediência e generosidade. Por ela se mover por serviço, obediência e generosidade, Deus deu a ela beleza, prosperidade e status. Por ela atender os princípios da palavra e ser uma mulher que agradava o coração de Deus e se mover por serviço, generosidade e obediência. Agora Deus faz ela bela, torna ela próspera e ela ainda vai casar com o homem mais rico daquele tempo. Enquanto talvez estivessem outras se embelezando para serem escolhidas, Deus embeleza aquela que Ele escolheu. Então a gente tem que ter primeiro a consciência que nós precisamos ser legalizados para sermos abençoados. Senão até mesmo no dia que a gente mais se cuidar, pastor, a gente vai olhar no espelho e se sentir feio. E a gente vai estar sempre em busca de mais beleza, mais beleza, mais beleza. Mas a partir do momento que a gente se mover por coisas que vão nos levar até um propósito em Deus, Deus nos faz, meu amigo. Tem dia que eu estou mal também, pastor. Mas tem dia que eu falo, caramba, glórias a Deus, porque hoje eu me movi por propósito. Quando eu chego em casa, olho no espelho, olho para trás assim, achando que Tom Cruise se escondeu na minha casa. Entendeu? Falei, estranho. Aí eu olho de novo, falei, fiquei branco, cabelo liso, que forte. Entendeu? Eu falei, filha, vem cá me ver. Chamo ela para me ver e eu falo, olha isso aqui. É a verdade ou não é a verdade? Aí o que ela fala? Tá metido aí, você tá metido, hein? Para com isso aí. Tô de olho aí. Eu falo, meu amigo, Deus me deixou bonito, muito bonito. Mas se a gente tenta ficar bonito e tem uma vida só ativada por demandas, a gente pode ser bonito que a gente se sente feio. E tem gente que fala assim, tá bonito, cara. Minha filha, você tá bonita. E você, nada, tô feio, tô feio. Verso 28. Verso 26, perdão. A gente vai terminar já, tá, gente? Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor. E disse, bendito seja o Senhor Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu Senhor quanto a mim. O Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos, de meu Senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa da sua mãe. A donzela correu para casa para falar para a mãe e para os irmãos, olha só, aconteceu isso comigo. Eu servi um homem que veio dizendo que tinha um propósito e ele me deu esse monte de presente. Bota lá no verso 49 também. Vamos começar a ir para o final. Aqui, o servo já está lá dentro da casa de Rebeca, com os parentes. E aí ele fala, agora pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu Senhor, está falando o seguinte para os parentes dela, olha, se vocês querem mostrar favor a Abraão, meu Senhor, vocês precisam me falar. Senão, também o fazeis saber, para que eu olhe a mão direita e a esquerda. O que ele está falando aqui, pastor? A menina é a que Deus aprovou, a menina é a que Deus escolheu, a menina é linda, mas se não quer, fala logo, porque tem opções. Mão direita e esquerda significa que ele tem para onde olhar. Isso significa também que por melhor que seja a pessoa, por melhor que seja a proposta, se a pessoa não quer, parte daí.
Não para com quem não quer. Não para onde as pessoas não querem. Não para em propostas que não vão te levar ao propósito. Por melhor, por mais bonita, por mais ativa que essa pessoa seja. Porque tem pessoas que só vão nos prender num tempo. Para que a gente não conquiste o propósito. Então a gente tem que ser intencional com quem está andando com a gente. Olha, Deus tem isso para minha vida. Vai ou não vai? Quer ou não quer? Porque se não quer, tem quem queira, eu preciso ir para o próximo da fila. E Deus nunca tem uma opção só para o filho dele. Não chore, não se entristeça, não se desespere, porque algo deu errado, porque uma porta se fechou, porque é só uma porta. Mas Deus tem várias portas, várias maneiras, vários caminhos melhores. Só que se a gente ficar da sofrência de uma porta que se fechou, de algo que aconteceu, a gente esquece que Deus está nos mostrando uma mão esquerda e uma direita de frente aos nossos olhos. Então, meu amigo, não deu errado, acabou, faliu, não deu certo, acabou a amizade, acabou. Deus abençoe agora, eu vou para a mão esquerda, eu vou para a direita. Não quer. Verso 50. Vê aí, Romário. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu esse negócio. Não podemos falar de mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se a terra diante do Senhor. E tirou o servo de vasos de prata, vasos de ouro, vestes e deu a Rebeca. Olha a Rebeca sendo honrada, presenteada. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Olha como a família prospera quando um se posiciona. E parece um posicionamento super espiritual. A Rebeca leu a Bíblia todos os dias. A Rebeca sabia a história de Abraão de cor. A Rebeca está no tempo da graça, tem a Bíblia na mão. A Rebeca fazia jejum e oração. A Rebeca sacrificava ao Senhor de 7 em 7 dias, sim ou não? A Rebeca só estava disposta a servir, era generosa. A Rebeca ela só cumpria os princípios de ser mãe. Então, se ser esposa e ser mãe é você se dedicar, servir. Se ser marido é você promover proteção, promover recursos para casa. Só da gente cumprir esses princípios, a gente abre janelas de favor no Senhor. Porque a gente torna a nossa vida legal. Só que a gente quer viver charamandaias enormes, receber dons tremendos e profundos. A gente quer viver tendo revelações e pulando no fogo. Só que a gente negligencia o que realmente importa. Olha aqui, não estou falando em línguas, eu estou falando a palavra. As línguas cessaram, mas a palavra nunca passará. O que muda a nossa vida não é um momento espiritual. São decisões naturais, debaixo do propósito de um Deus espiritual. Amém. Se a gente não mudar isso, Lais, a gente ficar aprisionado num loop. Mesma coisa. Parece que vai e volta. Mesma coisa. Parece que vai e volta. Porque a gente negligencia ser uma boa esposa. Porque a gente negligencia tratar a nossa esposa com gentileza, com honra. Porque a gente negligencia ligar para nossos pais para saber como eles estão. Só o que Deus quer é isso. Esperar em Deus não é acúmulo de propósito. Mas cumprir o propósito está aberto agora na sua vida. Leandro, não sei qual o propósito que Deus tem para mim. Vamos ficar de pé, por favor. Vai encerrar.